Imagine chegar num colégio novo sem conhecer ninguém, sentar naquele banquinho da secretaria esperando o seu horário e, de repente, ver uma garota do outro lado do corredor que faz o tempo parar. Foi exatamente isso que aconteceu com Cameron James no primeiro dia em que pisou na Padua High School em Tacoma, Washington. A garota era Bianca Stratford, popular, bem vestida, o tipo de pessoa que parece ter nascido sabendo exatamente como a vida funciona. Cameron ficou completamente encantado ali mesmo, antes de nem saber o nome dela. Mas aí apareceu Michael, o garoto que ia se tornar seu melhor amigo, e logo tratou de fazer um tour pelo colégio explicando como as coisas funcionavam por ali. Cada grupo, cada pessoa, cada regra não escrita daquele lugar. E quando Cameron perguntou sobre Bianca, Michael foi direto ao ponto. Ela não podia namorar, não porque ela não quisesse, mas porque o pai dela não deixava. O pai em questão era o Dr. Walter Stratford, um obstetra que passava os dias vendo o que acontecia quando adolescentes se metiam em encrencas, e isso tinha deixado ele traumatizado o suficiente para proibir as filhas de terem qualquer tipo de relacionamento. Mas tinha uma regra nova que ele tinha colocado em vigor recentemente. Bianca só poderia namorar quando a irmã mais velha também namorasse. O problema era que a irmã mais velha era Kat. Kat Stratford era tudo que Bianca não era. Enquanto Bianca era doce e popular, Kat era sarcástica, antissocial e tinha uma língua afiada que fazia qualquer garoto recuar antes mesmo de abrir a boca. Ela ouvia músicas de garagem furiosas, lia prosa feminista e tratava a maioria dos colegas com uma indiferença que beirava o desprezo. Kat não queria namorar. Kat não queria nem que ninguém tentasse se aproximar dela. Então Cameron estava preso numa situação impossível. Mas Cameron não era do tipo que desistia fácil. Ele e Michael começaram a tramar. Se precisavam arranjar alguém disposto a cortejar Kat, precisavam de alguém que não tivesse medo dela. E então surgiu o nome de Patrick Verona. Patrick era o bad boy da escola, misterioso, de poucas palavras, com um jeito de andar que deixava claro que ele não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Os rumores sobre Patrick eram absurdos. Disseram que ele tinha ateado fogo num policial. Disseram que ele tinha ficado um ano inteiro em detenção juvenil. Ninguém sabia ao certo o que era verdade, mas ninguém também tinha coragem de perguntar diretamente para ele. Mas Patrick era caro. Pagar alguém para sair com Kat Stratford não era algo que Cameron tinha condições de bancar sozinho. Foi aí que Michael teve a ideia de envolver Joey Donner. Joey era o playboy da escola. O modelo que usava o dinheiro que ganhava nas campanhas publicitárias para se achar o dono do mundo. Joey queria Bianca e acreditava que era apenas uma questão de tempo antes de ela cair nos seus braços. Michael convenceu Joey que se ele pagasse Patrick para sair com Kat, a regra do pai seria cumprida e Bianca poderia namorar, e aí Joey teria sua chance. Joey topou na hora. $50 foi o valor inicial combinado com Patrick para um encontro com Kat. Mas Kat rejeitou Patrick na primeira tentativa sem pestanejar. Patrick não se abalou. Ele voltou para Joey e pediu $100 por encontro. Joey concordou sem questionar, porque Joey achava que estava controlando tudo. Na verdade, ele estava sendo manipulado por todos os lados sem perceber. Patrick então passou a usar informações que Cameron e Michael iam garimpando com Bianca sobre a irmã. Bianca, que achava que estava apenas ajudando Cameron a se aproximar dela, foi contando detalhes. Kat gostava de comida tailandesa, odiava fumantes, curtia músicas de garotas furiosas. Eram pequenos detalhes, mas Patrick sabia como usar cada um deles. As primeiras tentativas foram desastradas. Patrick aparecia em situações inesperadas tentando puxar conversa, e Kat respondia com ironia cirúrgica que deixava qualquer papo morto na hora. Mas Patrick era persistente de um jeito diferente. Ele não tentava impressionar. Ele não fingia ser alguém que não era. Aos poucos, Kat começou a notar que tinha algo naquele garoto que não encaixava com a fama que ele carregava.
A virada aconteceu durante uma aula de tiro com arco. Kat estava completamente fora do seu elemento, e Patrick foi o único que não riu dela nem tentou dar conselhos sem ser pedido. Eles simplesmente conversaram, e quando Kat errou feio e acabou desequilibrada, ele simplesmente ajudou sem fazer charme. Foi ali que alguma coisa entre eles começou a mudar. Mas a cena que ninguém que assistiu esse filme consegue esquecer veio logo depois. Patrick apareceu na quadra de futebol americano enquanto Kat estava no treino de futebol, com uma banda de fanfarra do colégio inteira atrás dele. Ele pegou o microfone e começou a cantar Can't Take My Eyes Off You, aquela clássica balada, correndo pelas arquibancadas, cantando diretamente para ela com toda a energia que tinha no corpo. Kat tentou ignorar, fingiu que não estava ouvindo, mas tinha um sorriso no canto da boca que ela não conseguia esconder. E quando Patrick foi detido pela segurança do colégio, ela foi lá e usou um truque nada sutil com o professor para tirá-lo da detenção, provando que ela também estava jogando o jogo, mesmo que não admitisse para ninguém. Eles foram juntos a uma festa. Kat bebeu mais do que devia, subiu numa mesa e começou a dançar sem a menor cerimônia, completamente liberada por um momento daquela armadura que ela usava o tempo todo. Patrick ficou de olho nela, cuidando sem que ela percebesse, e quando ela estava prestes a cair, foi ele que estava lá para segurar. Enquanto isso, Cameron estava tentando avançar com Bianca de outras formas. Ele se ofereceu para ser o tutor de francês dela, que era uma desculpa para passar mais tempo com ela. Bianca topou. Eles começaram a se aproximar de verdade, e Cameron percebeu que Bianca era bem mais interessante do que a versão perfeita e distante que ele tinha visto no corredor. Bianca, por sua vez, estava começando a enxergar Joey com outros olhos. Ela tinha achado que ele era o garoto dos sonhos, mas quanto mais tempo passava com Cameron, mais percebia que Joey era vazio do jeito que conta, cheio de aparência e vazio de substância. Os quatro foram ao baile juntos, Kat e Patrick de um lado, Bianca dividida entre Cameron e Joey do outro. O baile era lindo, cheio de luzes e música ao vivo, e por um momento pareceu que tudo ia dar certo para todo mundo. Mas as mentiras sempre cobram seu preço. Bianca descobriu, no meio da festa, que Joey tinha planejado aquela noite inteira com segundas intenções. Ele não estava ali porque gostava dela de verdade. Estava ali porque tinha apostado com os amigos que conseguiria ter intimidade com ela naquela noite. Quando Bianca confrontou Joey e ele confirmou sem nenhum constrangimento, ela saiu furiosa. O que Kat sentiu naquele momento era a confirmação de tudo que ela sempre tinha dito, que garotos não eram confiáveis, que todo relacionamento tinha um ângulo, que as pessoas sempre queriam algo em troca. Ela tinha baixado a guarda pela primeira vez em anos, tinha permitido que alguém entrasse, e o resultado foi exatamente o que ela temia. Patrick tentou explicar, tentou falar que o que tinha começado como um acordo tinha se transformado em algo real. Mas Kat não queria ouvir. Ela saiu do baile. Joey levou um soco de Bianca no rosto antes de conseguir acertar Cameron, e aquela noite que tinha prometido ser perfeita acabou em estilhaços. Os dias que se seguiram foram pesados. Kat voltou para sua casca. Bianca e Kat tinham que resolver o que estava entre elas também, porque Bianca tinha descoberto que parte do plano envolvia Cameron, usando informações que ela mesma tinha fornecido sem saber o propósito real. As irmãs se desentenderam antes de se reencontrarem, reconhecendo que apesar de todas as diferenças, elas se amavam e que ambas tinham sido, de formas diferentes, peças num jogo maior do que imaginavam. E então veio a aula de literatura. A professora tinha pedido uma tarefa. Os alunos precisavam escrever sua própria versão do soneto 141 de Shakespeare. A maioria entregou algo genérico. Kat levantou a mão para ler em voz alta. Ela começou com a voz firme que era a marca registrada dela. Foi listando coisas que odiava. A forma como ele dirigia o carro dela, o jeito como ele cortava o cabelo, como ele a encarava,
as botas de coturno grandes e idiotas que ele usava, como ele lia seus pensamentos. Aí, a voz dela começou a tremer. Ela continuou. Disse que odiava quando ele mentia, que odiava quando ele ria, que odiava quando ele não estava ali. E então, chegou na linha que rachou o silêncio inteiro da sala. Disse que odiava ele, mas que o pior de tudo, o que ela mais odiava, era que não conseguia parar de amá-lo. Ela fechou o papel e chorou. Patrick saiu discretamente antes do fim da aula. No estacionamento, quando Kat saiu do colégio, Patrick estava lá esperando, mas não de mãos vazias. Ele tinha comprado uma guitarra Fender Stratocaster para ela, exatamente a que ela tinha dito que queria um dia, e tinha comprado com o dinheiro que Joey tinha pago para ele, porque era a única coisa que ele tinha conseguido fazer de certo com aquilo tudo. Ele disse que sabia que tinha errado, disse que não tinha como desfazer o início, mas que o que tinha sentido ao longo do tempo com ela era real, que não tinha como fingir aquilo e que não estava mais fingindo nada. Kat ficou olhando para ele, e então ela sorriu. Eles se beijaram no estacionamento enquanto o sol ia baixando, e o colégio inteiro seguia com sua rotina ao redor deles, como se o mundo não tivesse acabado de se reorganizar em torno daquela cena. Bianca e Cameron saíram juntos. O pai das meninas, ao perceber que Kat era muito mais capaz de cuidar de si mesma do que ele imaginava, deu a ela o que ela mais queria: autorização para se matricular na Sarah Lawrence College, longe de casa, o lugar onde ela sonhava estudar. A história que começou com um garoto novo se apaixonando por uma garota popular num corredor de colégio, terminou com todo mundo em lugares que não esperavam estar. Cameron ficou com Bianca não por ser o mais charmoso ou o mais rico, mas por ser o mais honesto. Joey perdeu tudo porque apostou que charme e dinheiro bastavam e descobriu da pior forma que não. Patrick começou como alguém que fazia favores pagos e terminou como alguém disposto a admitir que tinha errado por amor. E Kat, que jurava que não precisava de ninguém e que o mundo era um lugar onde as pessoas sempre tinham segundas intenções, descobriu que às vezes alguém pode começar por razões erradas e ainda assim chegar no lugar certo. E às vezes a melhor forma de dizer o que você sente é através de um poema que começa com ódio e termina com a verdade que você estava tentando esconder o tempo todo.